Então, agora que a gente viu esse truque computacional, a gente pode finalmente ver uma aplicação dessa técnica, né, de componentes principais para um banco de dados clássico de imagens. Então, aqui a gente vai estar usando essas duas bibliotecas, o Patchwork e o Tidyverse. O Patchwork é só uma biblioteca para fazer plots no R, né, fazer imagens, e o Tidyverse a gente vai usar principalmente por causa do dplyr, que é simplesmente para manipulação de dados, tá bom? E o código vai ser inspirado nesse repositório do GitHub, que é K41M4N, né, Kaiman, alguma coisa assim, / Eigenfaces. E Eigenfaces é um nome importante, né, que foi dado por um artigo desse Olivetti, de 1994, e é uma das primeiras usos aí de análise de componentes principais para imagens. Então, esse Olivetti ele obteve um banco de dados de imagens preto e branco, né, que são simplesmente a foto de perfil de vários indivíduos. E o que é uma imagem, no final das contas? Né? Uma imagem é uma matriz em que cada coordenada da matriz, né, cada casela da matriz representa uma cor. E essas imagens que o Olivetti obteve, eles são imagens preto e branco. E isso significa que a cor, que aqui está representada por um número de 1 até 256, está indicando simplesmente a quantidade ou o quão cinza é, né? Sendo que um dos extremos é o branco e o outro extremo é o preto, né? E entre eles a gente tem várias tonalidades de cinza. Portanto, as nossas unidades amostrais, cada uma delas é uma foto de perfil e ela é uma dessas matrizes de pixel. E uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente, a gente tem uma matriz de pixel, a gente pode achatar ela, né? Então a gente pega a primeira linha, a gente pega a segunda linha e coloca no final da primeira linha, pega a terceira linha e coloca no final da segunda linha e pronto, virou um vetor, né? É um vetor, em geral, que vai ser muito grande, vai ser um vetor com o tamanho do número de pixels, mas é um vetor aí, e digamos que D é a dimensão, então a gente tem um vetor em RD correspondente a cada uma das imagens. E, portanto, quer dizer, a gente pode tentar aplicar a análise de componentes principais nesses vetores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar esse banco de dados de fotos, que aqui eu salvei no olivetti.csv, e a gente vai fazer uma função que ela carrega, ela mostra para a gente uma imagem. Né? Então, essa função showFace aqui, que recebe x como sendo essa matriz de pixels, o que ela vai fazer? Esse asNumeric está falando, essa é uma matriz de números, daí originalmente o x está carregado como um vetor, então lembra que a gente tinha convencionado, né, que a gente vai achatar essa imagem, então aqui a gente vai desachatar ela, então a gente fala, em vez de ser um vetor, isso aqui é uma matriz, e no caso dele era uma matriz com 64 linhas, e a gente está dizendo que a gente está recebendo linha por linha. É isso que o byrow está fazendo. Então, o vetor, ele primeiro pega a primeira linha, depois ele vai ter a segunda linha, depois a terceira linha, e assim por diante até o final da matriz. E se eu não me engano, trata-se de uma matriz 64 por 64. Então, é uma matriz quadrada de pixels. E daí a gente vai aplicar essa função heavy aqui, que é simplesmente girar a imagem, né, inverter o eixo no eixo Y, e daí a gente vai pegar o transposto, né, que vai girar a imagem 90 graus, e daí finalmente a gente usa essa função image, que ela vai fazer um plot da imagem. Né? Então eu carreguei a função showFace aqui, e daí eu vou mostrar para a gente as primeiras 40 imagens. Então essas são as primeiras 40 imagens, dá para ver que de fato, né, trata-se de imagens de perfil, e cada pessoa, né, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Né? Então, tem 10 fotos de cada pessoa, e aqui a gente viu 4 pessoas, porque a gente pegou 40 imagens. Né? Então, deixa eu diminuir isso aqui de novo. Opa, não queria diminuir tanto assim, não. Pronto. E daí o que a gente vai fazer?
Lembra que para componentes principais, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, né, era pegar os x's, né, os nossos vetores, e subtrair o mi, que é a média amostral. Então, aqui a gente vai ter a média das colunas, né, é simplesmente aquilo que a gente está chamando de mi. E eu chamei de average phase, mas eu podia ter chamado de mi. E daí, mi é um ponto, é um ponto no espaço amostral, então eu posso, em particular, mostrar como essa imagem é. E a gente vê aqui que parece um fantasma de um rosto, alguma coisa assim, né? Esse é o rosto médio. E, curiosamente, como são imagens de perfil, bem patronizadas e tudo, o rosto médio tem cara de ser mais ou menos um rosto, né? Tem um nariz, tem um olho e tem uma boca, né? Então a gente obteve o rosto médio. E daí o que a gente vai fazer? Esse Data Face Scale, a gente vai simplesmente subtrair o mi dos nossos dados, né? Então lembra que quando a gente estava fazendo componentes principais, posso até voltar para lá, aparecia xi menos mi aqui, né? Então a gente vai simplesmente chamar xi menos mi de x estrela e continuar aí, né? Quer dizer, e no caso a gente sabe que mi é x barra, né? Então a gente vai trabalhar basicamente com x menos x barra, e é isso que a gente está fazendo aqui no nosso código, né? Esse data face scale é o x menos x barra. E daí o que a gente vai fazer com o x menos x barra? A gente viu que a gente tem que projetar o x menos x barra nos k autovetores correspondentes aos k maiores autovalores, né, da matriz de variância e covariância de x menos x barra, né? Então, uma maneira de fazer isso seria pela definição, né, usando o S, mas isso até que demora bastante. Então, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é usar aquele truque computacional, usando a nossa decomposição em valores singulares, né? Então, esse datafaces SVD, né, no final das contas, é simplesmente o que eu peguei o x menos x barra e fiz a decomposição dele em valores singulares. Então, é que essa é a função SVD do R, né? Então, se eu olhar aqui, attributes datafaces SVD, aparece o D, U e V, que é o que a gente tinha discutido antes, né? Só que, se eu não me engano, aqui no R é invertido o que é U e V, U e V, então ele vai usar o V no final das contas, né, para obter a decomposição espectral de S. E daí ele vai pegar os autovetores, né, como sendo V. Então, a IGVEC eu guardei os autovetores de S, né? E os autovalores, lembra que a gente tem que pegar a matriz de valores singulares e levar ao quadrado, né? E daí, quer dizer, no caso aqui, eu estou dividindo por n-1, podia dividir por n-1, não importa, né? Esses são os autovalores. E daí, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para qual é a variância acumulada, né, de quando eu pegar k autovetores, né? Então, se eu olhar aqui, var com prop, posso até fazer um plot disso. A gente vê que a variância, o total da variância acumulada, né, vai subindo rapidamente, né? E sei lá, por volta de 200 ele já está explicando 100% da variabilidade dos dados com redução da dimensão, né? E aqui, se eu não me engano, é justamente esse plot que a gente está fazendo aqui, né? Então é a proporção da variância explicada por cada um dos autovetores, né? A gente vê que a proporção da variância explicada desce drasticamente, né, a partir mais ou menos do alto valor 50, alguma coisa assim. Praticamente não está mais sendo explicada a variância dos dados. E aqui, da mesma forma, a gente vê que até o alto valor 50 sobe rapidamente a curva, né? Depois ela vai crescendo devagarinho até chegar em 1, em 100% da variância explicada. E legal. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o número de componentes de tal forma a explicar 95% da variância.
E daí, se a gente olhar aqui quantos componentes que são, ele está dizendo 123, né? E dá para ver aqui que mais ou menos em 123 a gente tem uma boa porcentagem da variância sendo explicada, né? E daí a gente vai simplesmente truncar os autovetores até o autovetor 123. Né? E essa matriz de autovetores já vem com eles organizados, né? Do maior alto valor para o menor alto valor. E daí, então, se eu olhar aqui para as dimensões, né? Dimensão de Eigenvec sub, vê que é uma matriz 4096 por 123. Então, o D original, né, é justamente 4096. A gente está pegando, que é o número de pixels, né, na imagem, 64 vezes 64. E aqui a gente está pegando um subespaço, né, de tamanho 123. Né? Então, esse Eigenvec sup é justamente a definição do V que a gente tinha feito antes. Né? É uma matriz 4096, que é o D, por 123, que é o K. Legal. E daí, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma olhada em quais são esses autovetores. Né? Será que eles são alguma coisa de interessante? E se a gente olhar aqui, a gente vê que os autovetores são esse negócio aqui, que parece, sei lá, também imagens fantasmagóricas, né? E de certa forma até são interpretáveis, né? São tipo formas de rosto, né? E que a gente vai tentar escrever todos os rostos como sendo uma combinação linear dessas formas. E a gente vê que tem alguns elementos nessa forma que o rosto, sei lá, a boca parece ser mais sorridente, outros que a boca parece menos sorridente, alguns desses parecem estar com óculos, por exemplo, alguns o nariz é um pouco em um determinado formato, em outros o nariz é em outro formato, né? E combinando essas formas de rosto, né, tomando uma combinação linear delas, a gente vai tentar gerar as imagens originais, né? Porque no final das contas essa é justamente a ideia, a gente vai tentar projetar as nossas imagens no subespaço gerado por essas formas aqui. Né? Não dá para ver todas elas aqui, a gente está vendo só algumas delas. Mas essa é a ideia. E daí a gente poderia pensar, tá, e o que é... Esses são os autovetores, né, correspondentes aos maiores autovalores. Mas o que era... Como a gente olharia para um autovetor correspondente a um valor pequeno, né? Então a gente poderia fazer aqui olhar para o autovalor, para o autovetor 4096, né? Então esse é o autovetor correspondente ao menor autovalor. Opa, digitei errado aqui, por isso que não foi. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Então, o que a gente vê? A gente vê uma imagem aqui, deixa eu simplesmente resetar isso aqui para facilitar um pouco. A gente vê uma imagem que não tem nada a ver com o rosto, né? E mais, quer dizer, a gente tem o preto e branco misturados, né? E de uma forma completamente pouco suave, né? Então, tem vários pixels completamente brancos misturados com pixels completamente pretos, né? Esse autovetor ele explica muito pouco da variância, né? Porque no final das contas, a gente imagina que esse tipo de, se a gente pensar como sendo um pincel, né, em que a gente vai tentar pintar a nossa imagem, esse pincel aqui é muito ruim, né? Porque os rostos, geralmente, eles têm uma suavidade, né? Eles não têm uma variação drástica da cor do preto para o branco da forma que tem aqui, né? Então, esse vetor, esse autovetor aqui, ele é praticamente inútil para a gente tentar desenhar os rostos. E, de fato, foi por isso que a gente nem selecionou esse autovetor, né? A gente selecionou os autovetores ali que tinham bem um formato de rosto e que, portanto, são mais propícios para a gente tentar ver os rostos com base nesses outros autovetores, né? Aqueles que explicavam muito da variabilidade dos dados. Legal. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode tentar obter as coordenadas, né? Então lembra que as coordenadas é simplesmente a gente vai fazer aqui
o produto, né, entre x menos x barra e v, que é o que a gente tem aqui. E aqui ele está mostrando simplesmente quais são as coordenadas, né, em um desses de um dado nesses autovetores. Não vai ser importante agora ver isso, mas a gente pode ver, então, como que vai ficar uma face projetada, né? Então, se a gente tentar reconstruir a imagem usando as coordenadas, os autovetores que a gente obteve e a face média, né? Então, de que forma que a gente vai reconstruir o rosto, né? A gente vai pegar os dados, né, originais desse rosto. Então, é a primeira unidade amostral dos dados projetados, né? Então, os dados projetados, só lembrando, quer dizer, aqui em cima, eles são justamente aquele V transposto xi menos x barra, né? Que a gente tem aqui. Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar pelo V, né? E a gente vai somar a face média, que é o mi. E obtendo, portanto, a expressão que a gente tinha nos slides, né? Lembrando, a gente tem o mi mais VCI, onde o CI é V transposto xi menos x barra, né? Isso é justamente o que está aparecendo aqui como sendo a reconstrução do rosto, né? E se a gente vê exatamente qual é o formato dele, né? Aqui a gente tem o rosto original e aqui a gente tem o rosto reconstruído. Então a gente vê que a gente não perdeu muito na qualidade do rosto quando a gente reconstrói ele usando a análise de componentes principais. E a gente gastou muito menos memória, digamos assim, porque antes a gente precisava usar 4096, né, coordenadas, e agora a gente só está usando cerca de 100 coordenadas para descrever esse rosto. Então, essa é uma aplicação de análise de componentes principais, né? A gente viu algumas coisas interessantes. A gente viu que muitas vezes os autovetores eles podem ser interpretados, né? Então, nesse caso, a gente viu que os autovetores são como se fossem formas de rostos, né? E os autovetores com os maiores autovalores, eles são formas que são úteis para desenhar rostos. E os autovetores correspondentes aos menores autovalores, eles são ruído branco, eles são coisas que não são úteis para reconstruir os rostos, e, portanto, a gente jogou esses autovetores fora, né? E a gente obteve a projeção dos rostos nesses autovetores, e daí, com base nisso, a gente pode reconstruir os rostos nesse subespaço vetorial gerado por esses K maiores autovetores. E dessa forma a gente obteve imagens que são relativamente fidedignas aí à imagem original, mas que ocupam menos espaço, né, e tem uma dimensão menor, uma dimensão inerente, né? Elas vivem num subespaço dimensional de dimensão muito menor. No caso aqui, é a 123 o espaço, né? Alguma coisa assim, a dimensão do espaço, e o espaço original tinha a dimensão 4096. Então a gente reduziu a dimensão para cerca de 1/40 da dimensão original. Então, com isso a gente termina esse exemplo, e daí nos próximos vídeos a gente vai finalmente aí demonstrar o teorema. A gente vai provar que isso que a gente fez agora, de fato, minimiza aquela função objetivo que a gente tinha interesse.